Olá! Hoje nós vamos falar sobre o primeiro período da história romana, conhecido como Realeza. Esse período ele se estendeu de 753 a.C. até 509 a.C., quando tradicionalmente se deu a fundação da República Romana. Nós estamos nos referindo aqui a um período histórico em que se sabe muito pouco sobre ele. Há poucos relatos sobre esse período que sobreviveram até os nossos dias. Para falar a verdade, a maior parte do que está escrito sobre essa época vem de autores muito posteriores. Então, é bastante difícil a gente conseguir falar alguma coisa sobre esse período com alguma precisão, com alguma certeza. Essas datas mesmo que eu apontei no início, elas variam demais. Eu coloco 753 a.C. como a data da fundação de Roma porque ela é tradicionalmente usada ou porque ela é muito encontrada em vários livros. Mas nós vamos encontrar uma variação muito grande de datas e, a rigor, não houve exatamente uma data, um marco de fundação de Roma, assim como uma cidade planejada, como é Belo Horizonte, como foi Brasília, tiveram uma data de inauguração. Não foi exatamente assim. E a gente não pode imaginar a cidade de Roma como uma cidade como as nossas cidades contemporâneas, que tem ruas, que tem mercado, que tem casas onde as pessoas moram, enfim. A estrutura urbana também era muito diferente. A estrutura urbana era uma estrutura principalmente de uma cidadela, de uma fortaleza, enfim, mas isso é um tema para outra discussão. Qual que é a dificuldade, então, que a gente tem, né? É justamente essa dificuldade de fontes. E num curso introdutório como esse, numa apresentação introdutória como essa, a gente não pode ficar, para a pessoa que está escutando a história de Roma pela primeira vez, entrando em todos os detalhes da crítica arqueológica ou em toda a controvérsia dos historiadores e dos estudiosos. O que nós vamos fazer aqui na nossa apresentação de hoje é escolher um caminho a ser seguido. Claro que esse caminho não é isento de críticas, nós vamos fazer essas críticas, mas o nosso objetivo é dar uma visão geral para quem nunca ouviu falar desse período ou para quem sabe muito pouco desse período. Nós vamos nos basear principalmente no relato de Tito Livio. Tito Livio ele foi um historiador romano que viveu muito tempo depois dessa época da realeza. Tito Livio ele vive de 59 a.C. e morre em 17 depois de Cristo, ou seja, ele é uma pessoa que está escrevendo sobre eventos que aconteceram há 500, 600, 700 anos atrás da época dele, e ele está escrevendo principalmente baseado numa história oral. Nós podemos dizer que a narrativa de Tito Livio ela é muito pouco confiável. Ela padece de uma série de problemas, de uma série de anacronismos. O que é um anacronismo, né? Um anacronismo é a imposição de ideias, de valores, de conceitos de uma época a outra. Certamente Tito Livio coloca na narrativa que ele faz uma série de considerações, de visões políticas, enfim, que são da época dele, né? Que são da época muito posterior. Tito Livio já vive no início do Principado, já vive na época de Augusto. Então, assim, ele vive numa Roma muito diferente e, de certo modo, ele olha a Roma antiga, a Roma da realeza, a partir dos seus olhos. Bom, o que a gente tem de Tito Livio? A gente tem de Tito Livio uma obra que se chama Ab Urbe Condita, seria desde a fundação da cidade, desde a fundação de Roma. Ela é uma obra imensa, ela é uma obra de 142 livros, entretanto, ela não sobreviveu inteira também. Sobreviveu aproximadamente 25% dessa obra. Os 10 primeiros livros sobrevivem, que tratam da fundação de Roma, da realeza e do início da República, e sobrevivem alguns outros livros posteriores. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu vou fazer o compromisso de todo dia tentar mostrar pelo menos um livro aqui, pelo menos alguma obra. Essa aqui é uma edição de referência, né, que ela é uma edição barata, que é da Penguin Classics. Esse aqui são os 10 primeiros livros, o título é inglês, é The Early History of Rome, que conta desde o período da fundação. Né? Aqui a gente pode ver a carinha da loba. O outro volume que a gente tem da Penguin, que são aqueles outros livros, é esse aqui que se chama Rome and Italy, que narra um período posterior.
Mas enfim, sabendo então que Tito Livio é pouco confiável do ponto de vista histórico, a gente vai deixar aqui uma pergunta. Tito Livio pode ser considerado um historiador? Isso é uma questão que nós temos que refletir e nós temos que discutir. O que é um historiador? O que diferencia Tito Livio de Homero? O que diferencia um texto que se pretende histórico, embora muito impreciso, de um texto literário, de um texto poético? Qual é a diferença, ainda que baseado, ainda que inspirado também numa história oral? Então, qual é a diferença desses dois tipos de autores e dessas duas abordagens? Bom, quais são os anacronismos importantes que eu gosto de destacar que Tito Livio, no meu ponto de vista, coloca nesse período? Primeiro, durante a realeza ela compreende a sucessão de alguns reis. É uma sucessão de 7 reis, muito possivelmente esses reis não existiram com esses nomes. Alguns acredita-se que realmente existiram, outros, até provavelmente o próprio Rômulo, fundador de Roma, é lendário. Mas o período da realeza é uma sucessão de reis. E Tito Livio parece narrar a sucessão desses reis como uma historiografia à moda dos gregos. A Roma, na época de Tito Livio, já tinha sofrido grande influência da Grécia e é muito tradicional na narrativa grega. Isso a gente consegue ver em Platão na República, a gente consegue ver em Aristóteles na Política, a sucessão das formas de governo nobres, puras, elevadas, e formas de governo degeneradas. Então Tito Livio parece narrar a sucessão desses reis como uma primeira forma mais aristocrática de governo que se transforma numa monarquia, ou seja, uma redução daqueles que participam no poder, até que ela se corrompe definitivamente numa tirania com o último rei, e essa tirania ela é encerrada pela instauração da República Romana. Tito Livio termina o seu primeiro livro, inclusive, dizendo, né, a libertação de Roma. O termo que ele usa é libertação de Roma. Isso certamente é um forte anacronismo que podemos apontar. Um segundo anacronismo é um moralismo de Tito Livio. Tito Livio ele pinta os reis romanos com traços muito nobres, exceto talvez pelo último rei romano, Tarquínio Soberbo, né, que foi um tirano, mas ele conta várias histórias, vários casos que são certamente lendários. Ele reproduz diálogos inteiros, obviamente não há registro disso, mas ele sempre coloca um aspecto de heroísmo, de nobreza. Um dos episódios que nós vamos comentar hoje, que é o estupro de Lucrécia, que teria dado fim à República, Lucrécia se suicida por ter sido violentada, então ele sempre tem esse lado moral, esse lado de nobreza, né? Os reis romanos são reportados como heróis. O primeiro tratado que nós vamos comentar aqui hoje também, celebrado entre Roma e a cidade de Alba, os heróis romanos são reportados com muita nobreza. Então Tito Livio também é um moralista. Ele não narra a história de modo neutro ou de modo supostamente neutro. Ele pinta aquela história com traços muito morais. Essa sucessão de reis, cada rei tem suas características. Vale muito a pena ler a obra de Tito Livio, apesar de toda essa crítica que eu fiz aqui agora, porque ela é muito interessante, muito divertida. Como eu disse, ele conta muitos casos, muitas histórias emblemáticas, histórias de cunho moral. É quase parabólica a narrativa dele, no sentido de ter alegorias, de ter parábolas. Então, além de ser um livro de história, é um romance, é um melodrama. E tem casos realmente muito interessantes, como o Rapto das Sabinas, como o estupro de Lucrécia, como a guerra entre Roma e Alba, enfim, são episódios realmente muito interessantes e com características muito interessantes. Mas o que a gente pode dizer, o que a gente pode saber da organização política de Roma nesse período? Roma era governada por um rei, esse rei ele recebe o nome latino de Rex, esse rei ele tem poderes praticamente absolutos e ele encerra na sua figura os poderes militares, principalmente. O poder militar em Roma ele é chamado de Imperium nesse início. Então ele encerra os poderes militares, ele é o chefe militar,
ele é o chefe judicial, os julgamentos são feitos perante ele. Ele é um legislador, ele é o criador de leis, ele é o criador de normas, e ele também é o chefe religioso. Então o rei romano, nesse período, ele encerra essas 4 grandes características, essas 4 grandes funções. Quais são as outras estruturas políticas que a gente sabe ou que a gente tem grande convicção de que existiram nesse período? Existia também o Senado. O Senado foi mudando de composição e de tamanho ao longo da realeza, supostamente foi se alterando. Havia também os chamados comícios por cúrias, e no final do período da realeza surgem os chamados comícios por centúrias. Esses órgãos de governo participam da celebração da paz e da declaração da guerra, participam dos julgamentos, participam de várias decisões de formas evidentemente diferentes. O que é o Senado? O Senado ele só pode ser compreendido na estrutura familiar romana. Ele só pode ser compreendido dentro de uma estrutura na qual há um pater. Esse pater é o homem mais velho, vivo daquela família, ele é o pai daquela família, e ele possui, principalmente no período da realeza, ele possui uma imensa autoridade dentro do círculo familiar. A sociedade romana ela é muito diferente da nossa. A sociedade romana é uma sociedade baseada em clãs, o que a antropologia em geral vai chamar no futuro de clã e que os romanos chamavam de gentes. Ou seja, grandes grupos familiares, não é a pequena família, pai, mãe, filhinhos, mas é o grande grupo familiar composto por dezenas de pessoas e que remonta a um ancestral comum. E o mais velho, líder desse grupo vivo, ele é o chefe dessa família que os romanos chamavam de pater, né? Pater, no plural, vira patres, e possivelmente essa é a origem, inclusive, do termo patrício, patriciado, quer dizer, aqueles que são os fundadores de Roma, os pais de Roma. E Senado vem de senex, que significa velho, ancião, então Senado é a assembleia das famílias, dos chefes das famílias mais importantes de Roma. Nós vamos no futuro nos dedicar a estudar a família romana, porque, no meu modo de ver, é impossível entender alguma coisa de direito romano sem entender essa estrutura social, antropológica da família romana, principalmente porque ela é muito diferente da nossa. O Senado ele funciona como um conselho do rei, ele funciona como ratificador de decisões do rei, e ele funciona como ratificador de decisões dos comícios por cúrias. O Senado também tem um papel muito importante porque a monarquia romana, a realeza romana, não é uma monarquia hereditária. Os reis são escolhidos, embora no final da realeza ela comece a assumir, com os tarquínios, ela comece a assumir uma característica hereditária. Mas o Senado ele fazia o processo de escolha do rei. O rei o Senado, quando o rei morria, o Senado governava num período chamado interregnum, que até hoje a gente usa essa palavra, né, no sentido de intervalo de tempo, a gente usa a palavra interregnum, e os comícios por cúrias escolhiam o rei, e esse rei era ratificado pelo Senado. Então não se tratava exatamente da monarquia europeia, como a gente imagina, mas como eu disse, no final ela assume traços hereditários. Bom, a outra instituição muito importante que a gente tem nesse período são os chamados comícios por cúrias. Os comícios por cúrias eram organizações da população de Roma. Cúria possivelmente vem da palavra co-vir, ou seja, homens juntos, né? Vir é homem, de onde vem a nossa palavra varão. Então, agrupamentos de homens. De uma forma geral, cúria significa qualquer forma de agrupamento de pessoas, qualquer forma de assembleia. Então, eram as pequenas assembleias da população que tinham essa função, às vezes, de participar de julgamentos, de auxiliar na escolha do rei. E no final da realeza, a gente sabe que, pelo menos Livy nos narra dessa forma, que um dos reis romanos, chamado Sérvio Túlio, ele institui os comícios por centúrias. Os comícios por centúrias eram agrupamentos dos membros do exército romano que, com a expansão do poderio romano, se profissionaliza, entre aspas, né? Quer dizer, se torna mais importante socialmente, se torna mais rico, mais poderoso e passa a ter uma voz política mais
ativa. Então a Constituição romana, a Constituição no sentido de organização política romana, ela, durante toda a realeza, ela tem essa característica de possuir um rei, chamado rex, um senado, de possuir os comícios por cúrias e, posteriormente, os comícios por centúrias. Segundo Livio, organizados no final da realeza, mas isso também está sujeito a dúvidas. Outro traço super importante desse período é a vinculação do direito, a vinculação da ordem jurídica à ordem religiosa. A rigor, não há uma separação do que é jurídico enquanto ordem de constituição da cidade e do que é cerimônia religiosa. O próprio Rômulo, na lenda, ele é escolhido como rei a partir de um augúrio, em detrimento de Remo, a partir de uma cerimônia na qual os pássaros voam favoravelmente a Rômulo. Nós podemos ver em várias passagens de Lívio a importância que é dada ao papel dos áugures, que eram os sacerdotes romanos responsáveis pelo trabalho de adivinhação. E eles participam de tratados, eles participam das decisões reais, embora o rei ele tenha esse cargo de summum pontifex. Né? Pontifex é o fazedor de pontes, aquele que faz pontes entre o mundo dos homens e o mundo divino. Eu queria terminar a narrativa sobre esse período da realeza com um exemplo de uma característica do direito dessa época, e esse exemplo eu vou dar a partir de uma narrativa de Tito Livio. O que normalmente se diz sobre o direito romano nessa época, ele é desconhecido de uma forma geral, tá? Mas a gente sabe ou a gente acredita que ele tem características muito formais. O que significa dizer isso? Que o direito dessa época ele é baseado justamente por não haver essa cisão entre direito e religião, ele é baseado numa liturgia, ele é baseado num conjunto de rituais. Então a celebração do ato jurídico, do negócio jurídico, a afirmação de um contrato, de um tratado, ela é, na verdade, a celebração de um ritual, né, de um ritual perante a divindade que garante aquele contrato. E, portanto, se aquele ritual for desobedecido, ou aquele ritual não for feito à sua perfeição, aquele contrato, aquele ato não vale. E eu vou dar o exemplo de uma guerra, de uma batalha que teria ocorrido entre a cidade de Roma e a cidade de Alba, quando se decide que não vai haver uma guerra dos exércitos inteiros, mas serão escolhidos 3 campeões, 3 heróis de cada lado, e o resultado do duelo daqueles 3 heróis, ele será o resultado da guerra. Essa batalha, essa guerra se dá durante o reinado de Tullus, e de modo a evitar esse confronto de povo contra povo, são escolhidos esses 3 campeões. E aqui o que Livio nos narra é a rigidez formal do que ele chama de seu primeiro tratado internacional. Então eu vou pedir a licença aqui para ler um pedacinho, tentando traduzir aqui ao mesmo tempo, a partir da edição que eu mostrei para vocês. Ele diz o seguinte, que o clérigo Fecial, ele se aproxima de Tullus o rei e diz: meu senhor, você me permite realizar esse tratado com um representante do povo de Alba? E o rei diz: sim. Então eu demando de vós, né, eu vos demando, meu senhor, a erva sagrada. A erva sagrada era verbena. E aí o rei manda: não, então vai lá e colhe aquela erva sem manchá-la, sem destruí-la. Então o clérigo vai, colhe essa erva, volta ao rei e escolhe Spurius Fusius como representante de Alba, toca a cabeça desse representante com a erva sagrada e pronuncia um longo poema, um longo ritual, uma longa métrica que Livio não se dá nem o trabalho de replicar aqui. Ele faz assim, olha, ele faz esse juramento, ele pronuncia esse juramento numa longa fórmula métrica, que eu não vou nem repetir aqui. Finalmente, os termos do tratado são lidos. Escute-me, ó Júpiter, diz Fúzios. Escute-me, Alba, e aquele que fala em seu nome. Os termos desse tratado, como eles foram publicamente e abertamente lidos nas tabelas hoje, né, nos tablets aqui, como está no texto em inglês, ele está se referindo ao suporte material desse tratado,
e entendido por todos reunidos aqui, o povo romano jamais será o primeiro a partir. Se o povo romano assim o fizer, ó grande Jove, eu rezo para que você destrua esse povo e que você mate este porco. Ele apontou para um porco. E que o destino desse porco seja tão violento, né? O destino do povo seja tão violento quanto o destino que eu vou dar a esse porco aqui. Então o que ele faz? Ele pega uma faca cerimonial feita de pedra, de silício, né, no texto em latim, e mata aquele povo. Os albanos, né, do seu lado, fazem um juramento semelhante de acordo com a fórmula deles, e assim o tratado foi celebrado. O que a gente escuta muito dizer desse período, portanto, o que é caracterizado por uma grande rigidez, pelo uso de fórmulas, por essa indissociação do sagrado e do profano e pelo fato de o direito ser composto por uma série de rituais. Aqui eu também deixo uma segunda pergunta, que é a seguinte: até que ponto no nosso direito de hoje em dia e nas formas jurídicas de hoje em dia a gente também possui uma série de rituais? Até que ponto valorizamos sobremaneira a forma em detrimento do conteúdo? E aí, quem sabe, a gente já encontra as origens, né, ou uma das origens dessa nossa tradição e dessa nossa herança. Nos próximos vídeos, nós vamos continuar tratando dos demais períodos históricos. Vou trazer mais exemplos, mais casos, mais literaturas aqui para vocês. E devemos começar com o início da República Romana. Muito obrigado.